Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Isaías 42, versículo 22. Estamos meditando nessa semana sobre as promessas de restituição que vem de Deus, que vem de Deus para as nossas vidas. Essa palavra restituição, ela é uma promessa muito boa quando a gente conhece o significado do que é restituir. Restituir é uma devolução que é feita de algo que é direito nosso receber. Nós estamos no mês de maio, mês de declaração de imposto de renda, aonde quem paga imposto, determinados salários que você ganha, tem pessoas que são isentas desse imposto e tem outras que devem contribuir porque ganham um salário mais alto do que o salário mínimo. E quando você tem despesas com filhos, escola, médicos, você faz a declaração do imposto de renda, declarando quanto você ganhou naquele ano. E se tiver despesas de educação e saúde, cirurgias, exames, você leva até o contador e ele vai botar tudo isso na sua declaração. Aí a sua declaração vai ser analisada e se realmente os documentos estiverem todos certinhos, o governo restitui, devolve uma parte dos impostos que você pagou a ele para ajudar a cobrir essas despesas que você teve com educação e saúde. A restituição feita pelo governo é uma restituição que não cobre todas as despesas que você teve em saúde e educação, e nem ele lhe restitui tudo que você pagou a ele em impostos. Ele restitui uma parte pequena em comparação ao todo que você pagou. Mas Deus, a restituição que vem de Deus, ela é diferente. Como é a restituição que vem de Deus? A restituição que vem de Deus, ela é uma devolução em dobro de tudo que você perdeu. Nós aprendemos ontem com a vida de Jó, que ele era o homem mais rico do Oriente da sua época, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, começa a narrar a história dele. Que ele era um homem reto, íntegro. O que é essa palavra íntegro? É uma palavra que significa sem mistura, 100% de Deus, completo, que tinha se entregado a Deus por completo. Era um homem de reputação intocável, de reputação admirável. Ele era reto, íntegro
íntegro, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Foi Deus quem descreveu ele dessa forma. Não foi o vizinho, não foi a esposa, não foi os filhos, foi Deus. E o que ele fazia de tão especial assim? Todos os dias. Não era só nos dias de culto, quarta, sexta, domingo, mas todos os dias ele se apresentava diante do altar e ali oferecia ofertas e sacrifícios, e ele designava aquelas ofertas em direção aos seus filhos, como que fosse um propósito que ele fazia com Deus. Estou aqui, Senhor, diante do teu altar. Sei que meus filhos são desobedientes. Eles abrem a boca e amaldiçoam, falam que não devem. Quando estão nas suas orgias, nas suas bebedices, nas suas algazarras, porque Jó sabia bem os filhos que ele tinha. E a Bíblia fala aí no capítulo 1 que nós lemos ontem, que os filhos dele viviam de banquetes e festas, uns na casa dos outros. E ele tinha 10 filhos que faziam o rodízio das festas. E ali todo dia de madrugada ele intercedia, ele orava, porque mesmo ele se esforçando para ser reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, os filhos não queriam ser igual a ele, não queria imitar suas atitudes. Mas como todo bom pai deve ser, fazer, é orar, interceder. Esse é o melhor presente que você pode dar a um filho, é a sua oração. Porque um filho que tem um pai que ora, como nós vemos aqui no exemplo de Jó, o diabo não toca, nem no pai, nem nos filhos. E aquilo dava uma raiva em Satanás, porque no mundo espiritual, Satanás via que em volta de Jó e dos seus filhos, e da sua casa e dos seus bens e da casa dos seus filhos, tinha uma cerca que lhes protegia, que não era de arame farpado, não era. Era a presença de Deus, protegendo e abençoando toda a obra das mãos de Jó. Só que quando Deus permitiu que Satanás entrasse na casa, na vida dos filhos, nos bens de Jó, na saúde de Jó, ele perdeu tudo. Era como que ele tivesse perdido toda a sua segurança terrena. É como alguém que é milionário e descobre que não tem mais um centavo na conta. E Jó ficou assim da noite pro dia. E perdeu tudo. Mas aí ele, neste momento difícil, ele adorou a Deus. Ele não abriu a boca para amaldiçoar. Pelo contrário, ele disse: Deus não tem culpa de nada do que está acontecendo de ruim comigo. Deus não é o culpado. Eu não vejo defeito nenhum em Deus. Por que que ele conseguia ser assim e falar assim? Porque ele estava orando, estava perto de Deus. E
por ele continuar orando nos tempos difíceis, que foi os que ele enfrentou, de perdas de bens, saúde, filhos, ele viveu o milagre da restituição, que em Jó 42, capítulo 42, versículo 1 a seguir, diz que enquanto ele orava, agora não mais apenas por ele, mas pelos amigos que o julgavam, que o acusavam de ser errado, de aquilo que ele estava vivendo ser uma consequência dos seus pecados. Quando ele orava, esses amigos lhe trouxeram ofertas, bezerros que ele colocou sobre o altar, porque ele não tinha mais nenhum bezerro mais. Quando ele colocou essas ofertas no altar e levantou o clamor, a Bíblia fala que Deus restituiu tudo que ele havia perdido, e não restituiu como o governo faz, que é só uma pequena parte do valor que você deu a ele. Mas Deus restituiu o dobro, tudo que ele perdeu, e o dobro de maneira dobrada. Porque a restituição de Deus restitui o tempo que foi perdido. E a forma de Deus compensar o que foi perdido e o tempo que foi perdido, que não volta mais, eu não consigo voltar mais o dia de ontem, nem o de anteontem, passou. Eu não consigo mais ter 10 anos a menos do que o que eu tenho, passou. Mas o único que pode visitar o seu passado é Deus. E ele vai lá, arranca o que é seu das garras do mal e devolve para você em dobro, para compensar o tempo da perda. É o juro acumulado, a restituição em dobro. Aí o que diz aqui o texto de Isaías 42, versículo 22? Diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz restitui. O que Deus está dizendo aqui para nós? Que aqueles que têm sido roubados, saqueados, enganados, ao invés de se esconder na caverna, ficar depressivo, triste, revoltado, porque você perdeu, porque tiraram isso de você, porque o teu marido escolheu ficar com a amante e não contigo, porque o que é teu tá na mão de outra pessoa, tá no bar, tá na boca de fumo, tá na farra, tá na rua com a galera, não tem? Ou com outra pessoa que não deveria andar, que talvez esteja até ocupando o teu lugar de importância, de valor. Ao invés de você ficar depressivo, desmotivado, não tem?
por causa de manobras políticas. Você perdeu funções, perdeu cargo, perdeu emprego. E outro foi colocado no teu lugar. Em vez de você ficar revoltada aí, amaldiçoando a Deus e aos homens, Deus diz para nós: clama por restituição. Não fica isolado em caverna, escondido dentro de casa ou preso em casas de cárcere. Tão desanimado, sem força, que a casa virou presídio de segurança máxima. Ninguém entra e também ninguém sai. Porque é isso que acontece quando você passa por uma tristeza muito grande, ou decepção, ou tem uma perda muito grande, seja de coisas, bens, seja de pessoas que você perdeu. Vai visitar alguém que está de luto, perguntar se essa pessoa tem vontade de sair de casa. Hoje eu estava vendo no jornal de uma jovem advogada que perdeu o irmão dela. E ela ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ela começou a assistir na internet uns gurus que prometia livrar aquela pessoa daquele luto, daquela dor que ela estava sentindo. E ela saiu de Goiânia para São Paulo. Olha só, o que a pessoa não faz para se livrar de um sofrimento, de uma perda? E lá esse guru injetou nela um veneno de sapo, prometendo que ela ia ver o irmão dela lá do outro lado. Ela ia entrar em transe e ela ia se despedir do irmão dela, conversar com o irmão dela, matar a saudade do irmão dela. Passou hoje de manhã no jornal. E ela dizendo as consequências. Ela disse que nunca tinha ido num psiquiatra, ela disse que nunca tinha feito uma consulta com um psicólogo, que nunca tinha tomado um remédio tarja preta, que nunca tinha tido uma crise de ansiedade, que nunca tinha tido uma crise de pânico. E ela começou a ter tudo isso, consequência do veneno do sapo que ela deixou injetar nela, porque ela só queria se livrar daquela dor que ela estava sentindo. Porque as perdas, meu irmão, minha irmã, as perdas da vida, ao longo da vida, elas podem nos destruir. Destruir nas emoções, destruir no físico, destruir no espiritual. Quantas pessoas não perderam a fé? Não perderam a força de ir à casa de Deus. Ontem eu encontrei uma pessoa, uma mulher, que ela ia para a casa de Deus, era às 5 da manhã, com a bebezinha de meses. Ela enrolava ela bem enroladinha, deixava só os olhinhos de fora, botava dentro do carrinho e ela saía lá da casa dela para vir para as orações de 5 da manhã. Todo dia. O marido dela tinha um emprego e saía para trabalhar, ela ia orar para Deus abençoar e depois ela ia fazer as coisinhas dela e cuidar da filha dela. E de repente perdeu a força, sabe? Não tinha mais força de orar, não tinha mais força de ir à casa de Deus. Desapareceu. E ontem eu a encontrei capinando no meio do sol quente, fazendo serviço de homem. Dentro de um matagal assim.
tá com a enxada. Aí eu encostei, ela tava, passou, foi hora capinando, e eu, lá de onde eu tava, numa visita, eu vendo ela lá. Aí depois eu terminei a visita e fui lá nela. Eu disse, eu vim aqui só, eu não vim aqui nem falar nada, eu vim aqui só lhe dar um abraço. E lhe dizer que aquela imagem que eu vi há 5 anos atrás, de você com esforço, empregando força, 5 da manhã, o dia amanhecendo ainda, na sombra, na brisa, no frio da manhã. Ela vinha fazendo a caminhadazinha dela, com a bebezinha dela, empurrando o carrinho, encostava na igreja, orava, depois voltava fazendo a caminhadinha dela de volta. Ela era bonita fisicamente, ela era forte, ela era uma mãe exemplar. O modelo que ela vivia de fé me inspirava a estar lá às 5 da manhã, porque se eu estava vendo ela fazendo isso todo dia é porque eu estava lá também, orando. Dentro de mim dizia assim, Deus dizia assim, não pare de pregar às 5 da manhã, porque aqui ela aqui, ó. Ela vem de longe, empurrando a bebê, para vir orar e ouvir a palavra às 5 da manhã. Porque eu não comecei aqui não tem, irmão? Minha irmã. Comecei pregando lá no fundo da igreja de barro, com 10 anos de idade. Foi a primeira oportunidade que eu tive de pregar. Faz 30 anos que eu prego a palavra de Deus. Já preguei em cima de banco de praça. Já preguei dentro de HDIC em Teresina muitas vezes. Entrava sem máscara, só com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na minha mão. Tem. No hospital mais contaminado que tinha dentro daquela capital. Sabe com quantos anos eu tinha? 14, 15, 16. Por 3 anos eu preguei 2 vezes na semana no HDIC. Terça e quinta era sagrado. Fazia compromisso com mais ninguém. Vi muita gente indo para a glória com Jesus. Estado terminal. Que eu chegava lá na terça, pregava, perguntava se ele queria aceitar Jesus. Ele dizia, quero. Eu orava. Quando eu voltava na quinta, já tinha vindo a óbito. 3 anos fazendo isso. Até o dia que eu casei. E vim embora pra cá. Deus me trouxe pra cá, pra outra missão. Aí Deus vai dando as missões, vai mudando, vai subindo a patente, vai diminuindo também. Porque acolá Deus levanta, Deus abate. Vai depender de como a gente lida com as circunstâncias, com as situações da vida. Se os testes vão vindo, a gente vai passando, sendo aprovado, aí vai subindo de nível. Se não for, vai descendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha descer a ladeira. Por que eu estou falando isso? Porque eu encontrei essa mulher ontem e eu disse para ela que a cena mais bonita dela eu tinha visto há 5 anos atrás, e que aquela que eu estava vendo ontem não era a vontade de Deus para a vida dela. O que é mais fácil? Estar na igreja clamando e Deus abençoando o marido no trabalho, cuidando dos seus filhos, fazendo a comida, fazendo o almoço, limpando a casa, tendo tempo para fazer a obra de Deus, visitando alguém, dando uma palavra para alguém que precisa, que está na beirada da morte, que vai morrer certamente, e se não fizer uma aliança com Deus, não vai subir. Qual é a vida melhor? Era essa ou é aquela que ela estava vivendo ontem? Aí ela me abraçou, eu disse, eu não vou lhe dizer nada, eu vim aqui só lhe dar um abraço e lhe lembrar
que Deus continua amando você e que Deus tem uma vida melhor para você do que essa aí que você está vivendo. Como Deus tem para você, meu amigo, minha amiga, mas como é que essa vida vai se manifestar? Como é que nós vamos ver essa vida que Deus tem para nós acontecendo? Você talvez diga assim para mim: pastor, eu tô perdendo, eu tô na fase ruim de Jó. Perdi meu filho, perdi casa, perdi marido, perdi dinheiro, perdi emprego, tô perdendo tudo. Você vai ficar aí dentro de casa, nesse presídio de segurança máxima, sem sair? Eu quero encorajar você a vir clamar. Clamar pedindo o quê? Pedindo restituição. Porque Deus está dizendo aqui: esse povo é roubado e saqueado. Todos estão em cavernas, escondidos nas suas casas, nos seus cárceres. Estão como quem estivesse preso. E ninguém os livra. Por despojo, essa palavra que eu gostei. Porque há um despojo. O que é o despojo? É aquela recompensa que o guerreiro recebe quando ele vence. Foi para uma guerra, ele fica com tudo do exército perdedor. É o despojo. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na guerra. Que não aceite ver seus filhos sendo derrotados. Ver as coisas dando errado na vida dos filhos. Aí você, como pai, como mãe, você vai ficar assistindo como quem assiste uma novela mexicana, que é só confusão. Não, você vai se levantar, deve se levantar, ir em direção ao altar da casa de Deus, porque lá você não vai tomar veneno de, vão te dar veneno de sapo para tomar, não. Vão te dar a palavra que vai te ensinar a orar, que vai te ensinar o caminho que agrada a Deus, o que você deve fazer à luz da palavra de Deus. E uma das coisas que Deus está dizendo aqui para nós, que devemos clamar: restitui. Essa é a oração que Deus quer ouvir, é uma palavra. Talvez você diga: meu Deus, me dê uma palavra. E a palavra de Deus para ti hoje não é cumprida, não. É só essa aqui: restitui. Ah, mas se eu falar restitui e ele não devolver as coisas tudo no mesmo dia, continua clamando. Porque ele vai devolver cada uma delas. A palavra de Deus diz que a devolução, a restituição vai ser em dobro, vai ser de tudo. De tudo que foi perdido, que foi arrancado, que foi tirado, que foi roubado. De tudo. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Eu quero orar por você. Grande Deus e eterno Pai, eu oro para que este povo que está sendo roubado, saqueado no seu trabalho, dentro de casa, eu não sei o que eles têm passado. Eu oro para que eles se levante para ir em direção à casa de Deus. Não a um lugar qualquer, mas eu oro para que o Senhor ajude eles a entrar lá na igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida de Seu Arco Verde. Igual hoje eu estava na oração das 5 da manhã e uma senhora que eu nunca tinha visto ela entrou na igreja e quando eu ia saindo junto com ela, ela disse: eu nunca tinha entrado aqui, eu só entrei aqui porque eu ia passando e Deus mandou eu entrar aqui. E eu quero que esse milagre aconteça nessa cidade todinha, Pai. Eu oro. Porque tem muitas pessoas que passam fazendo caminhada ali na porta da igreja. E há um mal que não deixa elas entrar diante do teu altar. E eu quero que o Senhor arranque esse mal do caminho delas. Eu quero que assim como essa senhora ouviu a voz de Deus, não foi uma voz qualquer de um cachorro latindo, não. Foi a voz de Deus, ela falou para mim claramente:
Deus mandou eu entrar. Ela vinha da caminhada dela. Eu quero que o Senhor mande os que estão caminhando ali tudinho entrar, para eles poderem conhecer o Deus que o Senhor é, o Deus que restitui. Porque eu não estou aqui apresentando um sapo e nem o veneno dele. Eu estou aqui representando o Deus da restituição, que é poderoso para visitar o passado e restituir em dobro tudo aquilo que foi perdido. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Consagra essa água, essa peça de roupa, que seja um instrumento condutor do teu poder. Beba com fé, acredite em milagres, acredite no poder de Deus, acredite que Deus vai fazer algo grande acontecer na tua vida, ainda hoje. Amém? Ainda hoje. Vai ter pessoas que vão viver algo grande ainda hoje. E eu quero que seja você essa pessoa que vai começar a ser restituída. Vai vir tanta gente te dar presente hoje, tanta gente, que você vai dizer: meu Deus, isso aqui eu tinha perdido um igual esse aqui, e Deus vai te dar um melhor, não tem? Exemplo. Meu Deus, não sei cadê aquele colarzinho que eu tinha aqui, aquele brinquinho, aquela peça de roupa. Meu Deus, onde foi que entrou aquele pá de meia? Que é uma coisa que eu quero saber, onde é que entra os pá de meia que a gente bota dentro da máquina de lavar. Coisas que somem, que desaparecem, que dão prejuízo, não tem? Pequenas, coisas grandes. Eu profetizo que Deus vai começar a devolver em dobro. Se o colar era fino, tu vai ganhar um mar grosso. Se o sapato era de 50, tu vai ganhar um de 100. Eita, glória! Se a carne que tu comia era de 30, ele vai botar, vai trazer de 100. Recebe a picanha em nome de Jesus. Aquela que tem a gordura na pontinha. Tem nem aquela seca velha não, que é dura quando bota no fogo não. É a gorda que amolece quando tá assando. Deus tem tudo isso para nós, queridos. Você pode dizer: eu te amo, Jesus, eu recebo. Fica com Deus, fica na paz. Jesus te ama, esquece disso não. Tchau, tchau.